Bom dia, meus irmãos, bom dia a você que está aguardando o início do nosso culto da manhã, culto da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Sejam todos muito bem-vindos. Você que é membro da nossa igreja, você que não é membro, mas tem acompanhado nesse período de isolamento social as atividades de nossa igreja pela internet, pelas nossas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Nós temos pessoas tanto aqui do Rio de Janeiro quanto do Brasil nos acompanhando nas atividades. Então, sejam todos muito bem-vindos, que Deus esteja abençoando a sua casa, Deus esteja abençoando a sua família. A gente está dando início ao nosso culto da manhã. E eu vou fazer aquele pedido que eu sempre faço para vocês quando a gente está começando o culto, nesses momentos iniciais, em que a gente dá um tempinho, né, para você poder divulgar, poder avisar que o culto já começou. Então, vou pedir para você fazer aquilo que eu sempre solicito, compartilhar o link do nosso culto, né? Se você entrar na sua página do Facebook, que nem eu estou entrando aqui agora na minha, vou entrar na minha página do Facebook. Olha, tá aqui o culto já acontecendo. E o que eu vou fazer? Eu vou clicar em compartilhar. Compartilhar agora. Então, vou botar aqui culto da manhã. Vou escrever, culto da manhã. Culto da manhã e vou, compartilhar. Então, agora os meus amigos, publicados, meus amigos também poderão participar conosco desse momento de adoração, de culto ao nosso Deus. Então, além de compartilhar, você pode também criar uma sala, né, uma sala de vídeo para que os seus amigos possam assistir ao vivo o nosso culto da manhã. E eu vou também fazer o seguinte, eu vou entrar agora no link, né, no link do Facebook do culto, e vou compartilhar nos grupos de WhatsApp. Então, deixa eu entrar aqui, página da igreja, só um momentinho, cadê? Aqui. Primeira Igreja Batista no Andaraí, aqui, achei. Então, eu vou entrar na página da igreja, e lá na página da igreja eu vou copiar o link do culto. Vamos lá, então, copiar. Agora eu vou lá no grupo de WhatsApp da igreja. Grupo de WhatsApp da igreja, PIB no Andaraí. Vou compartilhar agora. Colei. Pronto, aqui. Culto da manhã. Aí os irmãos vão poder entrar com mais facilidade, né? Então, é só clicar ali e direto. Assim, a gente facilita um pouco a vida dos nossos irmãos para poderem acessar o nosso culto da manhã. Então, nesse momento inicial, a gente dá esse tempinho para que você possa estar divulgando, entrando. Então, aqui, já tem algumas pessoas participando conosco do nosso culto. A gente tem aqui, por exemplo, já ao vivo com a gente, o pastor Onésimo. Bom dia, pastor Onésimo. A irmã Ana Cristina, a irmã Ivonete, a irmã Edviges, o irmão Josi, a Mônica, Cândida, Paulão, João Felipe, Cleonice e vários outros irmãos já estão aqui conosco acompanhando o nosso culto. Um bom dia para todos, que Deus esteja abençoando as suas vidas. E no culto da manhã de hoje, meus irmãos, vai estar conduzindo o culto o nosso seminarista Rodrigo Menezes. Rodrigo Menezes tem sido uma bênção aqui na nossa igreja, nas mais variadas áreas, né? Dando aula como professor da EBD, nos ajudando nessa parte da internet. Enfim, ele tem sido uma bênção aqui em nossa igreja. E ele é um seminarista da igreja, ele está lá no Seminário do Sul, estudando teologia, e nesse período de estudo dele, ele está realizando seu estágio na nossa igreja, como seminarista da nossa igreja. Então, se nós estivéssemos lá no culto presencial, ele estaria já com certeza nos ajudando na direção do culto, em outras atividades para já ir participando do seu estágio, que é necessário para a formação lá do seminário. Então, como a gente está nesse momento realizando as atividades pela internet, ele já vem realizando o seu estágio, dando todo o apoio e começará agora a nos ajudar também na condução de algumas atividades, né? Então, quem vai estar conduzindo o culto de hoje, na direção do culto de hoje, é o nosso seminarista Rodrigo Menezes, tá? E junto, na realização do culto, nós teremos a participação do Ministério de Educação Cristã, né, cuja líder é a nossa irmã Ivonete, junto com o nosso irmão diácono Josi. Então, quem vai estar participando é o Ministério da Educação Cristã, que indicou dois nomes para participar conosco, indicou um nome, que é o nosso irmão Marcos França. Então, o Marcos França vai estar participando, representando o Ministério de Educação Cristã. Bom, então, meus irmãos, já dei um tempinho aí para vocês divulgarem, e eu vou, então, passar agora a palavra para o nosso seminarista Rodrigo Menezes, que dará, então, continuidade e dará, então, prosseguimento
as atividades do culto da manhã. Rodrigo Menezes, que Deus te abençoe, tá bom? É um prazer enorme poder passar a palavra para você na condução desse culto, meu irmão. Que Deus te abençoe grandemente, meu irmão. Bom dia a todos, irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui essa manhã. Quando o pastor Rodrigo me fez o convite, aceitei de prontidão, mas com aquele frio na barriga pela responsabilidade que é estar aqui à frente, conduzindo o nosso culto ao nosso Deus. Então, desde já, eu peço aos irmãos que sejam misericordiosos comigo, caso eu esqueça aqui algum item ou pule aqui algum ponto que eu deixe de falar. Então, peço aos irmãos que estejam já comigo e demonstrem mais uma vez o seu amor para comigo. Amém? Vamos iniciar nesse momento nosso culto. Quero convidar o nosso irmão Marcos França para nos conduzir em oração nesse momento. Marcos, habilite seu microfone e nos conduza em oração ao nosso Deus. Amém. Oremos. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia que estamos, Senhor, na tua presença. Senhor, dedicamos desse culto a ti, Senhor, pois só tu és digno de toda a honra, toda a glória e o nosso louvor, Pai. Que o Senhor receba o nosso culto, receba, Senhor, os corações que estão linkados, Senhor, neste culto, desejosos de ouvir a tua palavra, que a tua palavra penetre no coração, Pai, e que nos alimente por mais esse dia, esse pão nosso, esse pão espiritual que o Senhor nos dá, da tua palavra. Que o Senhor abençoe, Pai, o Rodrigo nessa condução desse culto, na palavra que vai ter dita, Senhor, pastoral, e que o Senhor, Pai, prepare os nossos corações para que, com alegria, Senhor, recebemos do alto, Senhor, as tuas bênçãos, o teu cuidado e a tua direção, Pai. Obrigado por esse domingo, que o Senhor abençoe a todos e seja um culto, Pai, que o seu nome seja glorificado e honrado. E nós oramos, Senhor, dedicando tudo a ti, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, enquanto nos preparamos para louvar o nosso Deus, eu gostaria de ler as primeiras estrofes do hino que vamos cantar, que é o hino 236 do nosso HCC. E ele fala assim: sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder, refletida em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Passo a palavra agora para o nosso ministro Luiz, para que ele nos conduza em louvor ao nosso Deus. Amém, meus irmãos. Vamos cantar esse hino tão belo que fala que o Senhor está aqui no nosso meio. Deus é bom, perfeitamente bom. É o nosso sustentador, aquele que tem nos abençoado. E como esse espaço que nós temos de culto, nós estamos ligados totalmente a Ele. Os nossos corações, as nossas mentes, para glorificar e engrandecer o nome do nosso Deus. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder, refletida em cada face aqui, glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está, pois eu sinto a sua graça, seu poder. Tira em cada face aqui, sua glória posso ver. Sim, com certeza, meu Senhor aqui está. Amém. Amém. Vamos agora fazer a nossa leitura bíblica, que está citada em Romanos 8, 28 ao 31 e 37, Salmo 54, versículos 4 e 6, e Isaías 64, versículo 4. Leiamos então. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Certamente Deus é o meu auxílio, é o Senhor que me sustém. Eu te oferecerei um sacrifício voluntário. Louvarei o teu nome, ó Senhor, porque tu és bom, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém, meus irmãos. Que bela palavra que aqui está escrito. Um Deus tão grande, um Deus tão maravilhoso, um Deus que se revela a todos nós, um Deus que nos ama como um Deus soberano. Louvemos agora, então, o cântico Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. Esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Essa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Amém. Um Deus tão soberano, um Deus tremendo, um Deus que nos ama. Nesse momento eu convido o nosso pastor Osíris, que nos conduzirá nesse momento onde trará o nosso alimento, trará a mensagem para todos nós. Pastor, esteja com a palavra. Bom dia, amados irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Este é um momento muito especial em que estamos separados corporalmente, mas ligados pelo Espírito Santo e pelo amor que nos une. Estamos reunidos virtualmente como Igreja do Senhor, com o propósito de adorá-lo. E nesse momento Deus tem um recado para cada coração que veio adorá-lo. É sempre assim. Quem busca o Senhor se deixa ser encontrado. E eu espero que esta palavra de hoje cale fundo no seu coração, em meio a esses dias tão difíceis em que estamos vivendo. Eu quero falar hoje para você sobre a vida de um homem chamado José, que também é conhecido como José do Egito. José, ele vem de uma tradição, né? De Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é bisneto, não é? De Abraão, neto de Isaac, filho de Jacó. José pertencia a uma família numerosa de irmãos, ao todo 12 irmãos.
também chamado de os patriarcas do povo de Israel. Deus, o nosso Deus é um Deus de alianças, querido. E essas alianças estão baseadas na sua fidelidade, na fidelidade de Deus, não nossa, na fidelidade de Deus. E ele fez uma aliança com Abraão. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado por justiça. E Deus prometeu a Abraão que dele, da sua descendência, sairiam vários povos. Ele seria pai de multidões. E que através desta descendência, toda a terra seria abençoada, todos os povos, todas as famílias, porque o nosso Deus não é um Deus de um povo especial. Ele ama todas as nações. Não é? Então, o tempo foi passando e Abraão passou essa história para o seu filho Isaque, Isaque passou essa história para os seus filhos, para o seu filho Jacó, e Jacó para os seus filhos. Não é? Certa feita, Deus falou com Abraão, fez um pacto solene, muito solene com Abraão, e nesse pacto ele falou para Abraão, olha, a sua geração vai passar 400 anos no Egito. Você não vai ver isso, você não vai ver, Abraão, mas a sua geração vai passar 400 anos no Egito. E depois, Abraão, vai voltar para essa terra aqui onde você está, Canaã, porque ainda não é chegado o tempo dos pecados, das impiedades, desses povos que habitam essa terra aqui. Deus está passando para nós que ele tem o tempo dele na história e que ele tem um limite. Há um limite e que o Senhor vai suportando a impiedade, as agressões, as blasfêmias, ele vai suportando por amor a nós. Mas há um limite. Ele disse a Abraão, ainda não é chegado o momento desse povo que está aqui receber o meu juízo. Ainda não chegou. Então, vocês vão descer ao Egito e passar 400 anos lá. Essa história foi sendo contada. E José nasce nesse contexto familiar, nesse contexto de um povo que, a partir de Abraão, tinha uma missão muito especial, a missão de abençoar o mundo. Não é? E José, ele é filho da paixão de Jacó, Raquel. E José já era filho da velhice do seu pai. Era um pai meio avô, sabe? E José, ele foi tratado de uma maneira diferenciada em relação aos demais irmãos. Recebeu um carinho a mais, uma atenção a mais. Jacó fez uma certa discriminação. Não conseguia disfarçar a sua paixão por aquele menino que era o primogênito de Raquel. E isso trouxe consequências muito ruins. Sabe, queridos, não existem famílias perfeitas. Nossas famílias têm problemas. Mas Deus nos usa apesar dos nossos defeitos, das nossas falhas. E Jacó falhou. Jacó deu uma roupa muito especial, sabe, para José. Os demais irmãos foram ficando com inveja, com ciúme. Além de tudo, José ainda teve um sonho, que os irmãos iam honrá-lo. Aí foi a gota d'água. Eles ficaram com ódio de José. Na primeira oportunidade que tiveram, desejaram matar José. Mas Deus interveio e José foi vendido. Em vez de ser morto, ele foi vendido para comerciantes midianitas que iam para o Egito. E José foi como escravo, comprado como escravo. Jacó sofreu muito porque mentiram para o pai dizendo que ele tinha sido devorado por feras. Jacó chorou muito a morte desse filho querido. Imagina a dor no coração de Jacó. Só que José não morrera. José foi levado como escravo para o Egito e Deus tinha um propósito na vida de José. E lá no Egito, ele foi servir na casa de um oficial, um capitão da guarda do faraó. Egito, o império mais poderoso,
o país mais adiantado cientificamente, culturalmente, foi lá para dentro daquele poderoso país, o Egito, e ali servindo na casa de Potifar, como um servo. Ele se destacou e logo foi mordomo, responsável por tudo. Potifar colocou nele toda a confiança. Você já vê aí a mão de Deus, né? E José foi tentado, a mulher de Potifar queria adulterar, trair seu marido e se deitar com José. E José não aceitou, dizendo que não poderia desonrar o seu Deus e ao seu senhor Potifar. José começa, então, a demonstrar o seu caráter, o caráter de um jovem que tinha apenas 18 anos, 17, 18 anos, um jovem que tinha um caráter fiel aos princípios de Deus. José sabia dessa história, que o seu povo ia parar no Egito, mas ele não imaginava que ia ser ele aquele que iria realizar na prática isto. Bem, a mulher de Potifar inventou uma mentira para o seu marido, com raiva de José, porque José não se deitou com ela, e José acabou na prisão, preso. Foi preso. Um imigrante, um escravo e agora um prisioneiro. O que resta para um homem como este? O que resta? Se coloca no lugar de José. Mas ele continuou fiel a Deus e aonde ele foi, ele se destacou. E lá na prisão ele se destacou. E lá, como homem de Deus, ele interpretou sonhos. Eu sei que Deus, através de um padeiro, o fez ser apresentado a Faraó. E Faraó, quando conversou com José, porque tiveram um sonho que o perturbava muito, José interpretou esse sonho e Faraó viu em José um homem diferenciado, um homem que tinha sabedoria. E José disse, olha, vai vir anos de fartura, 7 anos, e vai vir anos de fome, de desgraça sobre a humanidade. A pandemia vai vir, mas não vai ser do coronavírus, não. Vai ser fome. E o senhor tem que ter muita sabedoria para poder administrar isso quando tiver fartura, porque depois vai ser difícil. E o que fez Faraó? Nomeou José como gerente de toda essa crise que viria e o colocou como governador. E aconteceu exatamente como José tinha predito pelo sonho, e vieram 7 anos de fartura e José teve sabedoria de não gastar. Fazer, sabe, uma política populista, já que nós estamos com muito dinheiro, vamos gastar. Não tinha isso. Até porque não tinha democracia, né, queridos? Era Faraó que mandava e acabou. Então, o que fez José? O que todos nós devemos fazer, em tempos que nós temos uma certa folga, poupar, não é? Não é mesmo? Ou vamos sair gastando porque tem mais dinheiro? Não. Sabedoria de Deus. E ele, então, mandou construir locais apropriados para estocar todo o trigo, porque houve muita fartura. Esses locais de estoques foram construídos e essa fartura foi guardada, e guardada, e guardada, porque quando chegou a fome, as pessoas ficaram desesperadas. Querido, você não tem alimento para dar para os seus filhos. Deve ser uma coisa terrível, terrível. Eu nunca passei por isso, mas eu posso imaginar. E onde é que tem comida? Onde é que tem comida? Onde é que tem comida? No Egito. Vocês vão ter que ir lá beijar a mão de José. Vão ter que ir lá comprar. E aí a família de José, os irmãos de José, que o tinham vendido com ódio dele, tiveram que ir lá no Egito falar com José. E nesse momento José se revela. José era um homem sensível, um homem que chorava. José se revela, um momento muito bonito de perdão, de liberação de perdão, de abraço, de choro. E nessa história, Faraó manda que a família toda de José venha para o Egito. O seu pai, Jacó, já velhinho. E Jacó veio ao Egito com 130 anos, né? Viu Faraó, abençoou Faraó.
porque a herança de Abraão é para ser bênção. É para ser bênção para todos. Os filhos de Deus são para ser bênção. Até para aquele que é o imperador, que estava ali dominando tudo. Bênção, abençoe. E sabe o que aconteceu, queridos? O faraó mandou o povo de Israel ficar numa terra super fértil, no delta do rio Nilo, uma terra chamada Terra de Gósen. Como o povo de Israel era um povo que tinha por cultura cuidar de ovelhas também, pastorear ovelhas, ali era um lugar ideal. Até porque os egípcios menosprezavam, tinham preconceito para com os pastores, achavam gente da pior qualidade. E ali eles ficaram. E sabe o que aconteceu, queridos? Aquele povo se multiplicou tanto. As crianças nasciam tão bonitas, saudáveis. As mulheres eram tão férteis. O povo se multiplicou. Só que José foi ficando velho e chegou a hora dele morrer. Ele pressentiu isso. E na hora de morrer, José, no leito de morte, ele reúne seus irmãos e faz um juramento solene. Qual era o juramento? Olha, eu estou morrendo, o Senhor vai cumprir a sua promessa, porque ele cumpriu, vocês estão aqui no Egito, como ele tinha dito para Abraão, para o meu avô Isaac, para o meu pai Jacó, vocês estão aqui, essa promessa está se cumprindo nesse momento, vocês estão aqui no Egito. Ele é um Deus que cumpre promessas, e ele disse que vai nos levar de volta para a terra de Canaã, porque ainda não tinha chegado o limite da paciência dele com os pecados dos cananeus. Ele vai mandar alguém para nos libertar. Quando isso acontecer, não esqueçam, leve os meus ossos. E aí, Daniel, que eu gostaria que você colocasse o primeiro slide. Leve os meus ossos. Leve os meus ossos. Os meus ossos. Aqui está. José recebendo de Faraó o anel de autoridade, se tornando governador. Eu quero conversar com vocês sobre os ossos de José e eu espero que essa mensagem fale profundamente ao seu coração nesses dias de pandemia que estamos vivendo. O primeiro texto que eu quero ler para vocês está em Atos, no momento em que Estevão faz uma relembrada para o povo de Israel, quando ele está sendo julgado, ele se defende de acusações falsas. Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, ele falando para os judeus, ele diz assim, fazendo uma revisão de toda essa história, há um momento que ele se refere a José, ele diz assim, os patriarcas, ou seja, os irmãos de José, né? Invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele e livrou-o de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria perante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Sobreveio, porém, fome em todo o Egito e em Canaã. Houve grande tribulação e nossos pais não achavam mantimentos. Próximo, Daniel. Pode continuar. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou pela primeira vez os nossos pais, ou seja, os irmãos de José. Na segunda vez, José se fez reconhecer por seus irmãos e se tornou conhecida de Faraó a família de José. Aí houve a restauração emocional, houve liberação de perdão, houve choro. Isso é muito importante para Deus abençoar nossas vidas. Não podemos guardar mágoas e José liberou perdão para os seus irmãos, que queriam matá-lo, mas depois desistiram de matá-lo e o venderam. José não guardou essa mágoa no seu coração. Não é? Isso é muito importante. Continuando. Então José mandou chamar Jacó, seu pai. Não, volta, Daniel. Então José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela. Isto é, 75 pessoas só, queridos, apenas 75 pessoas entraram no Egito. Não é?
Jacó desceu ao Egito e ali morreu. Ele e também nossos pais, ou seja, os patriarcas, e foram transportados para Siquém, postos no sepulcro que Abraão ali comprara dinheiro aos filhos de Amor. Eu queria fazer um comentário ainda nesse texto, que José mandou chamar a Jacó, seu pai, e toda a sua parentela, 75 pessoas. Aí está, queridos, o pequeno grupo que entrou no Egito, e o Egito ali foi, podemos fazer uma analogia com um parto, uma gravidez. Egito foi fecundado pelo povo de Deus, e foi o útero, foi o ventre, onde o povo de Deus cresceu e se multiplicou. Gosto muito dessa visão. E houve um momento que o povo de Deus, então, saiu do Egito, veio o parto, e chegou a hora de sair. Houve dores, houve momentos difíceis. Eu fico perguntando para você, e eu me pergunto, se é povo de Deus para abençoar o mundo, por que tinha que passar por dores, por escravidão, por injustiças, por tanto sofrimento no Egito? Se era um povo de Deus, filho de Abraão. E às vezes nós não queremos entender isso. Deus tem o seu propósito para todas as coisas. Para que esse povo valorizasse as pessoas, ele teria que passar pelas situações mais difíceis e vencê-las, porque eu também fui assim, eu sei o que é isso, eu experimentei isso. E às vezes Deus nos faz passar por Egitos na nossa vida, para que nós possamos entender o sofrimento do outro e abençoá-lo e confortá-lo. Existe tanta teologia hoje em dia que diz que filho de Deus não passa por Egito, não sofre, não. É só cabeça, não é cauda. É só prosperidade. É dor, é sofrimento, muitas vezes. E foi ali naquele sofrimento do Egito, quando o povo clamou, que Deus realmente disse, chegou a hora desse parto acontecer, e milhões de pessoas saíram do Egito pela liderança de Moisés, que Deus chamou para ser o líder, o libertador do povo. Continuando, Daniel. Eu quero agora ler para você esse texto que está em Gênesis, que resiste exatamente o que aconteceu no momento da morte de José. Olha o que disse José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará. Já estava falando sobre o que aconteceria com a vinda de Moisés, não é? E vos fará subir desta terra a terra que jurou. Olha só, ele se lembra da história do seu bisavô. A terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Esse é o Deus que confirma, que reafirma, que renova as alianças. É o Deus de alianças. Ele cria nesse Deus, ele tinha fé nesse Deus. E José fez os filhos de Israel, houve um momento solene ali no leito de morte. E José fez os filhos de Israel prestarem um juramento, foi algo solene. Quando Deus intervier a vosso favor, levareis os meus ossos daqui. Os meus ossos, que representam a minha vida. E eu quero que vá com vocês. Porque esta aqui, o Egito, não é o lugar que meus ossos devem ficar, não é minha terra. Não é minha terra. Tinha um valor muito sério, um valor muito profundo na cultura daqueles povos. Ok? Vamos em frente? E agora, em Êxodo 13, 19, acontece o que José tinha falado, né? No tempo de Deus, na soberania de Deus, ele envia Moisés. Mais de 300 anos depois da morte de José, acontece. Tudo tem seu tempo. O que são 300 anos? Para Deus não é nada. Para nós é muito, né? Para Deus não é nada. Chegou o tempo. Tempo de Deus. Ele é o soberano, ele que está com o relógio da história. E Moisés levou consigo os ossos de José. Quando Moisés retirou o povo do Egito, naquela madrugada da Páscoa, depois das 10 pragas sobre o Egito, abriu o mar vermelho, o povo saiu vitorioso. Diz o texto, em Êxodo 13, 19, e Moisés levou consigo os ossos de José, como José tinha pedido.
Porquanto havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, ou seja, aquela aliança, aquele pacto, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. E eles cumpriram aquele pacto que fez com seu patriarca José. Continuando, queridos. Eu queria destacar alguns pontos de toda essa história linda de José, sobre os ossos de José. Eu queria que você gravasse a primeira ideia força no seu coração, que os ossos de José me passam. Ele me passa. O que esse texto aí embaixo está dizendo? Pela fé, José próximo da morte, pela fé. Sabe? Pela fé. Sabe, queridos, em Hebreus 11, 22, que é exatamente a galeria dos heróis da fé, está registrado pela fé. Sabe o que é fé? Fé é você ter certeza das coisas que os teus sentidos não podem perceber. Você tem 5 sentidos, mas você não pode perceber, está fora do mundo real, material, é um real espiritual, é mais real que o material. Fé é certeza de coisas que a gente não vê nem percebe pelos sentidos. Então, pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordens acerca dos seus ossos. Está lá registrado em Hebreus, lá no Novo Testamento. Fé. Fé. Por isso que eu quero destacar, como primeira ideia força, que eu quero que você grave no seu coração. Qual é, Daniel? Fidelidade. Fidelidade. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra, a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. Fidelidade. Os ossos de José me lembram fidelidade. E mais adiante, Daniel, em Lamentações, capítulo 3, 22 a 23. Pode passar, Daniel. Lamentações. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Sabe, querido, você que está me ouvindo, talvez você esteja passando um momento de deserto, um momento de Egito, mas os ossos de José estão falando para você ainda hoje que esse Deus cumpre suas promessas, é um Deus de fidelidade. Confie na fidelidade do Senhor. Continuando, o próximo ponto, a próxima ideia força que eu gostaria que você gravasse no seu coração, está baseado nesse trecho aí embaixo. E Moisés levou consigo os ossos de José, por conta havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Soberania de Deus. Ele vai visitar no tempo dele. José não disse quando. Deus é soberano sobre a história. Ele tem um calendário da história nas suas mãos. No início do ano, 31 de dezembro, ano novo, feliz 2020! Nós nos abraçamos tanto na igreja, não é verdade? Nós jamais podemos imaginar que estaríamos hoje assim, nesse distanciamento, usando máscaras. Sabe, quem é o soberano da história? É o Senhor. Ele é o soberano. Ele tem o tempo dele para todas as coisas. Ele tem o tempo dele, tem os propósitos dele. Por que o povo teve que ficar 300 anos ainda, José, sofrendo como escravos? Deus tem o propósito dele. Ele é soberano. Ele que está sentado no trono. O próximo texto, Daniel, sobre esse mesma ideia força, só vem a reforçar. Eu tirei de Daniel 4:35. Diz assim, profeta Daniel: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão, nem de dizer-lhe: o que fizeste? Soberano é o Senhor, nós não somos nada, dos povos não somos nada, nós somos seres humanos, e essa pandemia está nos ensinando isso, que nós não somos nada diante de Deus. Ele age como lhe agrada, como ele quer, e essa pandemia só está aqui porque ele permitiu, porque ele é o soberano,
e ele tem propósito para todas as coisas. E por fim, Daniel, o próximo passo, a próxima ideia força que eu gostaria que você gravasse no seu coração tem a ver com legado, legado. Havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo, certamente Deus vos visitará, fazei, pois, subir daqui os meus ossos. Esses ossos, eu fico imaginando aqueles 40 anos de deserto. E o povo sabendo que junto com eles estavam os ossos de José. E esses ossos eram para o povo que estava caminhando no deserto, se lembrassem do legado de José. Esse legado não é como normalmente se entende no meio jurídico, como um testamento de coisas materiais que alguém que está prestes a morrer deixa para alguém, seus queridos, seus filhos. Não é esse legado que eu estou falando. Eu estou falando de um legado espiritual, de fé, um legado de caráter, um legado de bênção. José foi bênção para a sua família, que ficou no lugar mais fértil do Egito e prosperou. A família de José se tornou povo de Abraão, como Deus tinha prometido. Esse legado de José é que ele foi bênção também para o Egito, a nação na qual o povo iria sofrer, mas ele foi bênção para o Egito. Ele foi bênção para o mundo. Sabe, queridos, esse é o legado que os ossos de José falavam, gritavam, para quem tem ouvidos para ouvir e tem mente para refletir. E esses ossos de José estão dizendo para você hoje, olha, em meio a esta pandemia, Deus quer te usar. Os ossos de José não estão falando com você agora? Eles não estão gritando no teu coração? Seja como o caráter de José, fiel a Deus, resista às tentações. Seja como José, que mesmo cheio de fraquezas e de defeitos, chora, libera perdão e abraça seus irmãos que queriam matá-lo. Seja como José, onde Deus te colocar, faça o melhor, seja diferenciado, porque você está honrando o teu Deus. E o próximo texto, para reforçar essa ideia de legado, Daniel, diz assim, o que as suas mãos tiverem que fazer, olha o que diz Eclesiastes, o que você tiver que fazer, que o façam com toda a sua força, o melhor que você puder. Sabe por quê? Pois na sepultura, para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Enquanto temos vida, Deus nos dá força, saúde, queridos, faça o melhor que vier para fazer as tuas mãos. Abençoa o seu empregado, abençoe o seu empregador, abençoe sua família, abençoe seu vizinho. Faça o melhor. Faça o melhor. Porque quando você partir, as pessoas vão dizer assim, poxa, ele deixou um legado, a lembrança que eu tenho dele era de uma pessoa que me abençoou, que foi bênção, assim como José. Eu queria encerrar e concluir com as 3 ideias forças, repetindo para você. Primeiro, que você não esqueça, jamais esqueça, que o nosso Deus é fiel. Oh, ele te salvou, você é filho dele, ele te ama, deu o filho dele para morrer na cruz por você. Ele tem promessas lindas para você. Esse Deus é fiel. Não desanime. Quando as dores do Egito aumentarem, creia nas promessas do Senhor, na sua palavra, ele é fiel. Segundo, é que Deus tem o tempo pré-determinado para todas as coisas. Tenha paciência, tá? Tenha paciência. José morreu e o povo ainda esperou cerca de 300 anos para que Moisés chegasse e levasse os ossos de José. Porque Deus tem o relógio do tempo, da história, nas suas mãos. Ele é o soberano, ele sabe o dia e a hora que essa pandemia vai terminar. Não são os infectologistas. Ele sabe quantas pessoas vão pegar, quantas vão morrer e quantas vão ser curadas. Ele tem um propósito para todas as coisas. Ele é o soberano.
E, por fim, os ossos de José gritam no meu coração sobre esse legado de José. Seja como José. Tem um caráter baseado nos princípios de Deus, não no politicamente correto, não no que esse mundo perdido acha que é certo. Você é jovem, ninguém vai ver. Por que não se deita comigo na cama? Não é? Que tentação, hein? Um rapaz de 18 anos. Mas ele falou, eu não posso ferir o coração do meu Deus. Eu não posso ferir o coração do meu senhor Potifar. Sabe, querido, legado. E por isso, ele foi benção por onde passou. Na prisão foi benção no Egito. E Deus está te chamando para você fazer o melhor que você puder, para deixar um legado quando você partir. Um legado de bênção. Comece hoje a ver as pessoas que estão carentes, as pessoas que estão desesperadas. Telefone para alguém, ore por alguém. Abençoe alguém nesse momento que estamos passando de Egito. Seja bênção como José. Os ossos de José estão nos ensinando ainda hoje, gritando para nós que o nosso Deus é fiel, é soberano e que Ele espera que você deixe o seu legado de bênção neste mundo. Deus te abençoe. Amém. Que palavra abençoada, pastor Osíris. Podemos ver aqui como Deus é fiel, como Ele é soberano e como Ele traz o seu legado. Amém. Nesse momento eu convido o nosso irmão Marcos para nos conduzir em oração. E enquanto o irmão Marcos libera o seu microfone para falar, eu gostaria de sugerir a todos os irmãos que lessem também em nosso boletim. O pastor Osíris colocou lá também um trecho sobre os ossos de José, que os irmãos possam ler e se aprofundar mais sobre esse assunto. Irmão Marcos, nos direcione em oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor nos fala ao nosso coração quanto que Tu és fiel. O Senhor fala ao nosso coração que o Senhor tem o controle de todas as coisas. E o Senhor nos incita, Pai, mesmo em uma grande crise, nós temos capacidade de deixar um legado que honre e glorifique o Teu nome. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Pai, por poder receber essa capacitação que o Senhor nos dá através do Teu Espírito para sermos bênçãos, até nos momentos difíceis. Senhor, em nome de Jesus, ser conosco é o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Faremos agora o nosso recitativo bíblico, que se encontra no livro na carta de Efésios, capítulo 3, versículo 20 e 21. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da Igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Teremos agora o nosso momento de consagração de vidas, de dízimos e ofertas. Gostaria de lembrar aos irmãos que desejarem fazer contribuir com o seu dízimo e a sua oferta, que podem fazer de forma eletrônica, fazendo transferências bancárias ou depósito, ou podem fazer também presencialmente em nossa igreja, às terças-feiras, na parte da manhã. E os irmãos que assim puderem, enviem seu comprovante para o e-mail da igreja. Temos aqui abaixo os dados bancários da igreja, como nome, Primeira Igreja Batista no Andaraí, nosso banco, agência 5638, a nossa conta corrente 18943, dígito 0, e o CNPJ da igreja. Então, nesses momentos, que o irmão possa usar esse meio mais seguro para poder fazer a sua contribuição à igreja. Cantaremos agora... Deixa eu pegar aqui. Acabei me perdendo. Isso. Obrigado, Daniel. O cântico Deus de Promessas. Ministro, peço que você libere o seu microfone para poder nos conduzir em louvor ao nosse Deus. Vamos louvar o nosso Deus com esse belo cântico, Deus de Promessas. Sei que os seus olhos
os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está, grande eu sou, meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Agora, quero que o Daniel ponha para mim aqui, por gentileza, os aniversariantes desse mês, dessa semana, para que eu possa estar lendo esses nomes e dando a eles parabéns por esse dia tão especial. Temos aqui aniversariando dia 7 de junho, hoje, Rodrigo Gonçalves Porto da Costa. Parabéns, meu irmão, que Deus te abençoe, que Deus te dê muita sabedoria e alegria, mesmo nesse momento que estamos de distanciamento social, que Deus possa te abençoar e que você tenha um dia muito especial. Temos também amanhã, no dia 8, segunda-feira, Bruno Araújo Lima, Laura de Souza Ataíde, Maria da Penha Silveira Pereira. Dia 10 de junho, quarta-feira, Jorge Luiz dos Santos,
Ana Luísa Freitas de Melo Ferreira, esses são do Ministério Infantil. Dia 11 de junho, quinta-feira, Gilvan Soares de Lacerda, Wilson Teixeira Portugal, e dia 12 de junho, sexta-feira, Luiz Antônio da Cruz Simões, Rian Quintes Bonifácio Costa, e dia 13, no sábado, Cipriano Pedro Cafundala e Alice de Alencar Lima, Ministério Infantil também, Alice. Que Deus a todos possa abençoar, possa derramar sobre eles o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Também temos aqui aniversariantes de casamento, Ministério de Casais aqui representado hoje. Temos muitos casamentos aqui, muitas pessoas aniversariando, que bênção. Dia 7 de junho, Jancir Pereira da Costa e Rosana Narazete da Costa. Luiz Carlos Gomes da Silva e Marilene Felicísimo Pinto da Silva. Maria dos Remédios e Santo da Silva e Sérgio Lima da Silva. Fátima da Silva Vieira e João Alberto Rabelo Moreira. E Rachel da Silva Costa e Evrando Farias Costa e Raquel de Lima Tavares Soares e Jorge Rodolfo Soares Neto. Que Deus possa abençoar a união dos irmãos, que Deus possa derramar sobre os irmãos amor, perdão, misericórdia, que a união de vocês continue assim. Que Deus possa abençoá-los. Nesse momento, eu convido o irmão Marcos que conduza-nos em oração por esses aniversariantes, pela vida dos aniversariantes em casamento e por esse culto que estamos apresentando ao nosso Deus. Oremos, meus irmãos. Pai querido, Pai amado, Senhor, com alegria, Pai, nós apresentamos, Senhor, esses aniversariantes e esses aniversários de casamento, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles, Pai. Obrigado, Senhor, por essa renovação, esse ano, Pai, que se inicia na vida deles. Que seja um ano produtivo na seara do Senhor. Que eles possam, Senhor, nesse ano, nessa nova etapa, construir um legado que honre o Teu nome. Que o Senhor os abençoe com paz, com saúde, com prosperidade. E cada casamento, Senhor, seja agora abençoado por Ti, ó Pai. Cuide, Senhor, desses relacionamentos, que haja, Senhor, diálogo, Senhor, no casamento, e que, principalmente, Senhor, Tua mão poderosa esteja conduzindo o casal e essa família. E especialmente peço para essas crianças, Pai, que já podem ser consideradas, Pai, um ministério infantil, que tem buscado o Senhor, que eles cresçam, Senhor, cada dia no conhecimento do Senhor, e que na fase adulta eles possam, Pai, dar o fruto daquilo que tem sido investido na vida deles, Pai. E todos esses aniversariantes, essas crianças e esses casais, Pai, sejam abençoados por Ti, conduzidos pelo Teu Espírito, e que o Senhor os ajude, Senhor, nessa caminhada, nesse novo ano, e nesse mais um ano de aniversário de casamento. Nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, no nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Temos agora alguns comunicados a fazer, alguns avisos. Chá de fraldas da Yasmin, que está chegando. Sua pais, Rafael e Veridiana, estão muito felizes. Como estamos num período de distanciamento social, você pode levar a sua contribuição de fraldas nos tamanhos M e G e as roupinhas de frio para a Piba nas terças e procurar pela irmã Marta Simões. Temos também o Círculo de Oração, que será realizado às quartas-feiras, a partir das 19 horas, nos lares, conforme programação enviada pelo Facebook da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Não deixe de participar. Temos também oração e jejum. Convocamos a toda a igreja para participar de uma corrente de oração e jejum das 8 às 8, das 20 da noite às 8 da manhã, clamando a Deus para que Ele contenha a pandemia do coronavírus. Convidamos você a participar também do grupo Torre de Oração do WhatsApp, onde será compartilhado orações e reflexões nesse horário. Se você desejar, mande uma mensagem para a irmã Cleonice, líder do Ministério de Intercessão, pelo telefone 995628187. Temos também Mães que Oram. A líder, irmã Silvia Jane, está convocando as mães para orarem em seus lares até que passe essa pandemia. Tem mais alguns avisos?
Nesse momento, eu gostaria de convidar o nosso pastor Rodrigo para poder nos auxiliar com esse aviso sobre um mês de educação cristã missionária. Vou pedir que ele fale um pouco sobre esse convite e traga à igreja maiores informações. Bom dia, meus irmãos. Conforme está sendo projetado, né, nós estamos no mês da educação cristã missionária. E como somos, né, do Ministério de Missões de nossa igreja, é com muita alegria que a gente divulga, né, as atividades realizadas pela nossa denominação com missões. A União Feminina Missionária Batista do Brasil, de mulheres, formada por mulheres, elas têm essas organizações que elas cuidam, administram e promovem a capacitação de lideranças da igreja para a proclamação do Evangelho. Então, no dia 23 de junho, será celebrado o Dia da Educação Cristã Missionária. E haverá um alvo que as mulheres batistas do Brasil pretendem atingir, né, que é 610 mil, e cada igreja dará a sua contribuição, a sua colaboração, enviando esse valor para a União Feminina Missionária Batista no Brasil, que vai passar esses valores para o CIEM, que é o Centro Integrado de Educação e Missões, que fica aqui pertinho, na rua José Higino. Então, se você quiser conhecer o CIEM, você não conheceu, quer saber como é, visita lá na Rua Uruguai, Rua Uruguai, no finalzinho da Rua Uruguai. Vai lá, você vai visitar o CIEM, que é uma instituição nossa da denominação, que capacita e que forma, né, líderes para a parte de educação religiosa e a parte também missionária, tá bom? E temos o SEC também, que é o Seminário de Educação Cristã. Então, se você quiser conhecer mais, joga no Google, CIEM, SEC, que você vai conhecer um pouco mais desse lindo trabalho que é realizado pela União Feminina Missionária Batista no Brasil. Então, você pode participar enviando a sua oferta para a União Feminina Missionária Batista no Brasil, no banco que está aí, a agência, a conta corrente, CNPJ. Ou, para não confundir muito a cabeça da gente, você pode encaminhar também para a igreja, tá? Dando a sua oferta na igreja, e quando você mandar o comprovante da sua oferta, né, do seu depósito, da sua transferência, você enviar o seu comprovante para o e-mail da igreja, você coloca lá, oferta para a educação cristã missionária. Oferta para a educação cristã missionária, que aí vai ser destinado esse valor, então, em nome da igreja, para a União Feminina Missionária Batista no Brasil, tá bom? Então, esse mês a gente está em campanha de missões para a educação cristã missionária. E o Daniel vai passar um videozinho aqui que conta um pouco da história para você conhecer a história da educação cristã missionária. Olá! Queremos falar com você hoje sobre a educação cristã missionária. A União Feminina Missionária Batista do Brasil é um órgão da Convenção Batista Brasileira que viabiliza a educação cristã missionária de mulheres, meninas e crianças em todo o Brasil há 112 anos. O trabalho da instituição visa a formação de discípulos para a expansão do Reino de Deus. A União Feminina valoriza a educação cristã missionária não apenas na igreja local. Sendo assim, ela se empenha em preparar vocacionados por meio de suas casas de ensino, o Centro Integrado de Educação e Missões, no Rio de Janeiro, e o Seminário de Educação Cristã, no Recife. É por isso que a UFMBB promove a campanha de educação cristã missionária e incentiva a participação das igrejas de todo o Brasil. E por que fazemos isso? O SEC e o CIEM têm concentrado esforços na formação de vocacionados. Nossos alunos saem aptos para servirem na igreja local, no campo missionário e no Ministério Social Cristão, em ambiente local e transcultural, no Brasil e no mundo. Além do ensino presencial, as instituições investem na educação à distância. Temos hoje em funcionamento 14 polos em diversas regiões do país, com alunos até mesmo na Itália e em Portugal. Já estamos planejando mais 2 polos, um localizado na cidade de Rio das Ostras, região dos Lagos do Rio de Janeiro, e outro em Porto Alegre, a bela capital do Rio Grande do Sul. Não importa onde você está, a UFMBB e suas casas de ensino chegam até você. E você sabe como a sua oferta chega até a UFMBB e é destinada ao preparo de vocacionados? Quando você oferta em sua igreja, esses recursos são enviados à União Feminina do seu estado. Depois disso, cada campo encaminha o total arrecadado ao UFMBB. A
União Feminina Missionária Batista do Brasil divide a sua oferta entre CIEM e SEC. CIEM e SEC investem em bolsas de estudos, desconto em mensalidades, manutenção dos prédios, EAD e a capacitação de professores e equipes de trabalho. Seu investimento expande o reino de Deus através da igreja local, na sociedade com projetos sociais e educacionais e no campo missionário no Brasil e no mundo. Venha fazer parte da formação de vocacionados. Invista em educação cristã missionária. É muito fácil participar. Você pode direcionar o seu celular para o QR Code que aparece na tela ou pode ainda acessar o link. Você será direcionado ao nosso site e poderá fazer a sua contribuição através de cartão de crédito, boleto ou depósito bancário. E é claro, você também pode fazer um depósito diretamente em nossa conta. Mas não se esqueça, nos envie o comprovante do depósito. Participe e invista no preparo de vocacionados. Envie sua oferta, envie vocacionados. O CIEM e o SEC esperam por você. Agradeço, então, Daniel, por ter disponibilizado esse vídeo para facilitar a nossa compreensão do trabalho da educação cristã missionária. E nós, do Ministério de Missões, incentivamos todos os irmãos e contamos com a generosidade, a colaboração dos irmãos para que essa obra de educação missionária continue sendo feita em todo o Brasil, por meio do SEC e por meio do CIEM, organizações da União Feminina Missionária Batista no Brasil. Obrigado, Rodrigo. Devolvo a palavra para você. Obrigado, pastor Rodrigo. Fica essa dobradinha, Rodrigo. Parece aquela dupla da final da Copa do Mundo aí que levou o Brasil a muitos campeonatos. Estamos chegando ao final, irmãos. Como eu falei, temos aqui mais alguns avisos. O Daniel me salvou aqui, ó. Teologia da Graça no contexto da pandemia. Palestrante, pastor Rainson Israel. Pastor Rainson é meu professor no seminário. E o endereço que o pastor Rodrigo falou é o endereço do seminário, onde ele conhece muito bem. Então, Rua José Engino, finalzinho dela lá, fica lá o Seminário do Sul. Endereço que eu posso dizer que eu estou com muita saudade, um lugar que eu gosto muito e tenho aprendido bastante. Então, sugiro aos irmãos que participem dessa palestra que teremos às 18 horas com o pastor Rainson, que vai falar sobre a teologia da graça no contexto da pandemia. E convido nesse momento o nosso pastor Osíris para fazer a oração final. Chego aqui à minha missão de dirigir o culto. Foi uma responsabilidade grande, mas chego ao fim com a missão cumprida. Pastor Osíris, chega com a palavra e nos conduza em oração. Aqui estão todos os irmãos que participaram da nossa transmissão hoje. Amém. Eu agradeço a toda essa equipe maravilhosa que Deus tem levantado para viabilizar, esse momento tão especial de culto virtual, mas nós nos sentimos mais próximos. Vamos continuar orando para que em breve possamos dar esse abraço, Que o Senhor nos ajude. Enquanto isso, vamos estar orando, E deixando um legado em meio à pandemia. Quero reforçar os avisos. Queridos, é muito importante você contribuir para a educação feminina, missionária do Brasil, que você, em suas ofertas, coloque aquilo que você puder no seu coração para essa obra tão importante, tá bem? Não esqueçam disso. Sabe, queridos, estamos vivendo dias em que o Senhor realmente está nos mostrando o que é o mais importante na vida, não é? Nós estamos sendo obrigados a reavaliar nossos valores. E eu queria que você abrisse o seu coração para valores espirituais. Sustentar a obra missionária não tem preço. Deus abençoe a todos, nos dê uma semana protegida, unidos virtualmente em oração. Oremos e, pela graça de Deus, esperamos domingo estar todos aqui novamente. Oremos. Senhor, muito obrigado por esse momento tão precioso em que podemos estar juntos por meio dessa tecnologia, diante da tua face,
para louvá-lo e adorá-lo, porque reconhecemos a sua fidelidade e a sua soberania, Pai, sobre todas as coisas. E agora, Pai, rogamos que o Senhor nos use em meio a esta pandemia, como o Senhor usou José do Egito, para deixarmos um legado de bênção, para que as pessoas possam testemunhar que nós fomos instrumentos do Senhor em suas vidas. E agora que o teu amor, Pai, e a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão, o consolo, o conforto e o poder do Santo Espírito de Deus estejam sobre a tua amada igreja aqui no Andaraí e com todas as demais igrejas do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra espalhadas, hoje e para sempre. Amém. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Um Só para abraço. lembrar que agora será disponibilizado o culto do Ministério Infantil. Então, o culto do Ministério Infantil vai ser disponibilizado agora após o culto. Perfeito. Um abraço. Temos também aqui a nossa campanha do YouTube, que a gente não pode deixar passar também, né? Pedir para o Daniel colocar aqui o nosso termômetro. No domingo passado estavam com um número menor do que 371. Hoje chegamos à marca de 371 inscritos. Estamos buscando 1.000 inscritos e contamos com a sua ajuda. Compartilha nos seus grupos de WhatsApp, compartilha com seus amigos, seus familiares. Peçam ajuda a eles para participarem lá e adicionarem, se inscreverem no canal da nossa igreja. Amém? Encerramos aqui o nosso culto pela manhã. Que todos tenham um domingo abençoado, repleto da presença de Deus em nossas vidas. Amém.